Hoje vamos falar sobre dermatite alérgica em cães e gatos. E para falar sobre esse assunto está ao meu lado a médica veterinária, a doutora Fabiana Zerbini. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A sua especialidade é dermatologia. Dermatologia veterinária. Explica pra gente, então, quais são as dermatites alérgicas mais comuns nos animais? Um dos principais problemas de pele que acometem os cães e os gatos são as dermatites alérgicas. Então, as principais dermatites alérgicas, tanto do cão quanto do gato, são a DAP, que é a sigla de dermatite alérgica picada de pulga e carrapato. Então, entra aí todos os parasitas externos, né? Que deve ser bem comum, né? Que é bem comum, principalmente nos meses mais quentes do ano. Então, quando a gente chega na época de verão, então a infestação tanto por pulga quanto por carrapato aumenta bastante. Então, os animais também apresentam bem essa dermatite nessa época do ano. Em segundo lugar, a gente tem a hipersensibilidade alimentar, que daí são alergias também decorrentes de alimentação, aí no caso. Então, os animais eles apresentam alergia à proteína da alimentação. Então, toda a ração tem proteína, ou tem proteína de carne, ou de frango, ou de soja. Então, os animais também apresentam alergia à alimentação. E em terceiro lugar, a gente tem a atopia. A atopia são os alérgenos ambientais. Então, tudo que está no ambiente que pode causar alergia para o cão e para o gato. Então, eu sempre faço um comparativo aí para o pessoal entender em relação à rinite alérgica. Então, na gente. Então, a pessoa com rinite alérgica entra no ambiente empoeirado, espirra, tem contato com bolor, com ácaro, todo esse tipo de alérgeno ambiental pode causar alergia no cão também. A diferença é que é na pele. Ao invés de coçar o nariz, espirrar e tal, se manifesta tudo na pele, na forma de coceira intensa. Isso que eu ia perguntar. Como o dono do animal vai poder saber ou perceber que ele tem uma dermatite, que ele está tendo esse problema? Então, o principal sintoma mesmo que o proprietário relata é a coceira. Então, eles têm uma coceira intensa do corpo todo, região interdigital, então as patinhas eles lambem bastante, eles vêm relatando lambedura intensa da pele. E esse caso, a simples alergia, ela pode ir agravando caso não haja tratamento. Então o proprietário tem que perceber, né? Se o seu animalzinho tá coçando demais, lambendo em excesso, corra para o veterinário, porque pode ser um probleminha mais sério, né? Pode estar com uma alergia. E aí essas alergias não tratadas, a dificuldade é a gente achar a causa de base, o que está causando alergia no cão, que foram esses três as principais que eu relatei: DAP, alergia alimentar ou atopia, que são os alérgenos ambientais. Então, se você não acha a causa de base, vai tendo consequências como infecções secundárias por bactéria, por fungo. Então, aí além da alergia, ele fica com uma infecção bacteriana ou fúngica que é secundária ao processo alérgico. Por exemplo, o pessoal de casa entender, na verdade, quando tem a picada do carrapato e se ele também não cuidar, essa segunda a consequência pode ser a doença do coração, não é verdade? A doença do carrapato, que vai para o sangue. Então, assim, ele não chega a cometer o coração, mas aí ele tem uma série de complicações. Então, é fundamental, não pode desprezar aquela coceirinha, aquela caspinha. Isso. Tem que correr para o veterinário. Tratar. E quais são os tratamentos indicados para isso? Então, como os sintomas são muito parecidos entre as alergias, todas elas dão coceira, todas elas dão feridas, lesões no corpo, a gente tem que ir indo por eliminação. Então, a gente começa pela mais frequente de todas, que é a DAP. Então, a gente faz um controle rigoroso para pulga e para carrapato. Então, a gente administra produtos contra a pulga e contra o carrapato a cada 15 dias, por exemplo, para a gente ter certeza que nesse período ela não tomou picada de pulga, tá? Então, aí pulga e carrapato também. Então, aí a gente faz essa frequência, de intervalo bem reduzido entre uma aplicação e outra para eliminar. Esse é o tratamento. Esse é o primeiro tratamento. Caso não retorne, ela não melhore, aí a gente mexe na dieta também. A gente tem que entrar com rações com baixo valor proteico. Tá, então, quando é um problema com alimentação, tem que se mudar a alimentação? A dieta também. Aí a gente tem as rações comerciais ou mesmo comida caseira aí para tentar eliminar a proteína. Doutora Fabiana, o pessoal aí de casa está vendo a nossa linda companheira aqui de gravação, a Zeta. E o que a Zeta tem? A Zeta tem um problema de pele que não tem nada a ver com as dermatites alérgicas. A Zeta tem a seborreia. Então, a seborreia é aquela descamação, a caspa mesmo. É a caspa canina. É a caspa canina, tá?
E aí é bem comum nessas raças como o Bulldog, Dachshund, o Doberman, essas raças com pelinho mais curto é bem comum. E como a gente vai saber que o cachorro tem seborreia? Então o principal sintoma da seborreia é a descamação. Ele começa a descamar bastante, ter essa caspa mesmo, e diferente das dermatites alérgicas que a gente tinha falado anteriormente, ela não coça. Então o animal descama mais do que o normal, às vezes começa a ficar com áreas sem pelo, então tem queda excessiva de pelo também, mas não tem a coceira, não tem o prurito. Se o proprietário não perceber, com certeza durante o banho, né, o banhista ele vai estar percebendo isso e comentando, né? Isso, o que eles mais percebem é essa caspa mesmo que sai de uma forma bem excessiva. Pra gente finalizar, e o tratamento? Então o tratamento aí depende de cada caso, mas normalmente é a base de ômegas. Então, ômega 3, ômega 6, que a gente tem que incluir na dieta, e banhos. Então, o principal aí é banho, a gente passa às vezes até 2 banhos por semana. Shampoos especiais. Com shampoos especiais, que são os antisseborreicos. Doutora, adorei a entrevista. A gente está sabendo que os nossos animaizinhos de estimação têm todos os problemas, mas o melhor ainda é que a medicina veterinária está super avançada e tem solução para todos esses problemas. E na verdade é muito simples curar todos esses problemas, sim, né? Sim, achando a causa do problema e a manutenção. E mais importante é que o proprietário sempre esteja atento ao seu animalzinho de estimação. Sim. Muito obrigada, adorei aqui a nossa entrevista, adorei conhecer a Zeta e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas você aí de casa continua com a gente através do nosso site, coisadeamigo.com.br. Twitter, @coisadeamigo. Obrigada pela audiência, pela companhia, um grande beijo e até o próximo programa.